Muito bem, estou a ver aqui o Everton, já não vi há muito tempo. Bem-vindo, Everton. Ok, irmão Vitor, Carla. Não está a gravar, Anelinho? Sim, já está? Ok. Pronto, então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, são todos muito bem-vindos e agradecemos por estarem connosco. Vamos passar aqui mais um tempinho refletindo acerca do livro de Daniel e o que é que ele, que já, enfim, foi escrito há tantos anos, o que é que ele tem para nos ensinar a nós que vivemos nesta altura da história. Creio que já temos visto algumas lições importantes, mas agora neste capítulo, que é o capítulo 4, eu fiz aqui não sei se conseguem todos ver. Números? Sim, são números. O 2, 3, 4, depois o 1 e depois o 5, o 6 e o 7. Eu costumo fazer isso e vocês já vão perceber porquê. Os capítulos de Daniel, eles articulam-se. Existe um paralelo entre os capítulos. Já vimos a articulação dos 3 primeiros, não é? Já vimos a importância disso. Então, agora aqui, eu vou fazer aqui um desenhozinho e depois vou mostrar para vocês. E vocês vão entender o porquê disto. Ora bem, o que é que nós vemos aqui? Conseguem ver? Sim. Sim. Um candelabro. Sim. O candelabro. E vemos que o capítulo 1, no pé central, está sozinho. E depois existe uma articulação entre o capítulo 2 e o capítulo 7, entre o 3 e o 6, entre o 2 e o 4. Não. Não, estou a ver isto ao contrário. 2, 3, Portanto, 4. O 4 e o Depois 5, o- exatamente. Deixa eu ver se eu O consigo 4 ver. e o 5. O Certo. 4 e o 5, o 3 e o 6 e o 2 e o 7. Certo. Ok, então nós estamos a ver aqui que o capítulo 2 é profético e ele articula-se com o capítulo 7, que também é profético. O 3 articula-se com o 6. Existe ali um paralelo entre os dois. E depois o 4 e o 5 também. E nós hoje vamos ver o 4 e na quarta-feira, se Deus quiser, vamos ver o 5 e os irmãos vão ver que eles se articulam com resultados diferentes, mas eles falam da mesma coisa. Ok, então, no capítulo 4, vamos já começar aqui. Eu penso que todos terão lido, não vamos ler o capítulo, não é verdade? Mas ele é o único capítulo do livro de Daniel que não foi escrito pelo profeta Daniel. Ele foi escrito pelo próprio rei Nabucodonosor. E ele é um testemunho que ele próprio está a dar daquilo que aconteceu na vida dele. Portanto, temos aqui alguma coisa que é importante. Ele começa por dizer, Nabucodonosor, rei, a todos os Belinha, povos. Sim? Belinha, você vai orar antes? Sim, pensei que a oração da A professora Ana. professora orou, mas não estava gravando. Então, Ok, muito bem, muito obrigada. por favor, que essa é a palestra 3. Muito bem. Palestra Daniel. 3, exatamente, do livro de Daniela, e vamos então estudar o capítulo 4. Vamos então fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, temos a certeza, Pai, que o Senhor nos chamou para esta hora, para este lugar, para ouvirmos a sua voz. Queremos aprender não para ficarmos a conhecer mais coisas, mas para conhecer o seu amor e obedecer-lhe de uma forma mais perfeita. Que o Senhor nos ilumine com o seu Espírito, que o Senhor nos dê a capacidade de entendimento que tanto necessitamos neste fim de tempo. E que ao aprendermos tudo o que o Senhor tem para nos dizer, isso venha operar em nós um verdadeiro revivamento e uma reforma, preparando um exército para enfrentar esta última batalha que temos à nossa frente. Muito obrigada, porque sabemos que
o comandante está conosco. Por isso, Pai, que o Senhor nos ilumine, nos esclareça, nos direcione e nos conceda um momento na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, o capítulo começa então com a apresentação do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Portanto, isto é um testemunho para toda a gente. Paz vos seja multiplicada. Esta expressão é uma expressão que o apóstolo Paulo vai usar muitas vezes nas suas cartas aos Efésios, aos Tessalonicenses, enfim. Então é uma expressão muito comum a toda a pessoa que está convertida. Versículo 2: Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. E, portanto, é verdadeiramente um testemunho que ele quer dar, não para se exaltar, bem pelo contrário, mas para mostrar a todo o mundo o que é que Deus o Altíssimo fez na sua vida. Então ele começa a contar que estava próspero no seu palácio e que teve um sonho. E o sonho, mais uma vez, havia várias pessoas na Bíblia que eram pessoas de sonhos. Lembro-me, por exemplo, de José, o pai terreno de Jesus. Ele também teve muitos sonhos. Outro José, o do Egito, que também teve muitos sonhos. E parece-me que o rei Nabucodonosor também tinha esta peculiaridade. Então ele teve um sonho e diz que ele também o espantou, não é? No versículo 5, e os pensamentos e as visões da cabeça dele o perturbaram. Portanto, mais uma vez, os sonhos que ele tinha o perturbavam, e este particularmente. Então, o que é que ele fez? Ele repete o erro que já tinha cometido no capítulo 2. E o que é que ele faz? Ele chama, então, os magos, no versículo 7, os magos, os encantadores, os caldeus, os adivinhadores. E desta vez ele não se tinha esquecido do sonho, ele contou-lhes o sonho, mas ele queria saber a interpretação. E no versículo 8 diz-nos que, por fim, portanto, temos aqui estas palavrinhas, e por fim entrou na minha presença Daniel. Por vezes nós também somos assim, nós buscamos soluções para os nossos problemas e, por fim, quando todas elas falham, seja na ciência, seja na medicina, seja no banco, seja na igreja, e quando todas falham, então recorremos a Deus. De alguma forma, o Nabucodonosor espelha um bocadinho aquilo que nós também somos. E o que é que acontece? O versículo 8 diz que o nome que lhe tinha sido dado na Babilônia era Beltesazar. Ele próprio diz, segundo o nome do meu Deus. Mas ele depois dá um testemunho. Ele diz que este Daniel, no qual há o Espírito dos deuses santos. É curioso que já aqui o rei sabia que Daniel não era um igual aos outros. Ele tinha um espírito diferente. E eu lembro-me do Josué e do Caleb, que Deus a dada altura diz, eles são os únicos que vão entrar em Canaã. Porquê? Porque neles havia outro espírito. Então estamos a ver aqui que uns têm um determinado espírito, os outros têm outro. E Daniel, ele era notado, percebido pelo rei e pelos que estavam no palácio também. Versículo 9. Ó Beltesazar, chefe dos magos, porquanto eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Então ele começa realmente a dizer o que é que ele tinha sonhado. Ele sonha com uma árvore, e nós já aprendemos que muitas vezes a árvore, quer nas escrituras, quer na própria cultura antiga, a árvore era uma representação gráfica de um grande poder, de um reino, de um rei. E a Bíblia também refere que os justos, eu penso que já falei isto aqui convosco, os justos são comparados a árvores. E árvores de fruto. De maneira que, se nós somos árvores de fruto e não damos fruto, para que é que servimos? Para nada, a não ser para estar a ocupar a terra inutilmente.
Então este rei sonha com uma árvore grandiosa, com uma copa enorme, não é? Onde se abrigavam muitos pássaros, onde dava muita comida, muita sombra. E diz aqui no versículo 12: e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e dela se mantinha toda a carne. Portanto, ele aqui já está a começar a revelar um pouco que era um reino que realmente servia. E eu aqui comparo um pouco aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são um país que serve de, ou pelo menos até agora tem servido, de abrigo e de solução para muitas pessoas, para muitas nacionalidades, para muitas culturas, muitas religiões. E ele abrigou, ao longo destes anos todos, os Estados Unidos têm abrigado muita gente. E de alguma forma o reino de Nabucodonosor também era assim. E então diz-nos no versículo 13: eu via isto nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Ele clamou em alta voz e disse assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Contudo, deixai na terra o tronco, com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da tenra relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Versículo 16. Seja mudada a sua mente. Então, mas nós estamos a falar de uma árvore. E agora já existe a mensagem que a mente daquela árvore seria mudada, coisa estranha. Para que não seja mais a de homem. Então, mas era uma árvore ou era um homem? E lhe seja dada mente de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias e por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Este sonho eu, o rei Nabucodonosor, o vi, e tu, Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes. Pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Portanto, este rei pagão, apesar de já ter por 2 vezes verbalizado que o Deus de Daniel era o único que podia livrá-lo da sua mão, que revelava os mistérios, ele também sabe que no seu reino existia alguém que era um perfeito instrumento nas mãos desse Deus. Mas parece que, mesmo assim, o rei, ainda duro como ele era, não se tinha convertido a este Deus, apesar de o ter reconhecido como o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Isto é curioso, irmãos, porque muitas vezes acontece isto na nossa vida, não é? Deus permite que cheguemos a uma situação em que não tínhamos saída. E o povo de Deus, ele está literalmente a encaminhar-se para uma situação em que só o próprio Deus do céu, apesar de nós muitas vezes verbalizarmos que só Deus é que tem a solução, na nossa vida, às vezes, nós continuamos a agir como Nabucodonosores e a querer ter o controle. Bom, o que é que acontece aqui? É curioso que temos aqui estes 7 tempos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas as testemunhas, elas têm uma interpretação um bocadinho diferente das Escrituras. E elas fazem a interpretação deste capítulo não como ele próprio se interpreta, mas eles consideram uma interpretação completamente diferente. E, portanto, nós não podemos fugir daqui, porque o próprio capítulo ele vai nos dar a interpretação. Então, eu gostava que nós nos detivéssemos aqui na própria interpretação que Deus vai dar. E o que é que acontece? O Daniel, cujo nome era Beltesazar, versículo 19, esteve atónito por algum tempo.
Portanto, ele, apesar de ter aquele dom que Deus lhe deu da interpretação dos sonhos e das visões, ele era um homem humilde. Já vimos isso. Isto também nos deve dizer a nós alguma coisa. A humildade. Neste fim de tempo, nós somos um povo que efetivamente conhece muitas coisas. Nós temos muito conhecimento das profecias, irmãos. Mas perante outras pessoas, nós precisamos ter esta humildade do Daniel, porque nós vivemos na Babilónia. E Deus está à procura dos Daniéis. Onde é que eles andam? No meio da Babilónia. Muito bem. Então ele diz que ficou perturbado durante algum tempo e os seus pensamentos o perturbaram. Porquê? Porque Deus, à medida que lhe foi dando a interpretação, ele foi percebendo que aquilo que ele teria que dizer ao rei, apesar do rei ser presunçoso, altivo, não era misericordioso, não era submisso, ele sabia que o rei eram palavras duras que iriam ferir o coração dele. E então ele diz: não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho para os que te odeiam e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, e ele agora começa a dar a interpretação, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu e que era vista por toda a terra. E ele avança, no versículo 22 ele diz: és tu, ó Rei. Então aqui nós não precisamos fazer a interpretação das coisas. Aliás, a própria Bíblia diz, em 2 de Pedro, no capítulo 1, diz que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Nós não precisamos fazer a nossa interpretação particular. É o próprio Deus que a dá. E ele aqui diz claramente: a árvore que viste és tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, pois a tua grandeza cresceu e chegou até ao céu e o teu domínio até à extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, então ele diz, versículo 24, esta é a interpretação ao rei. É o decreto do Altíssimo, que é vindo sobre o rei, meu senhor. Irmãos, o que é que estava aqui a cair sobre o rei? Um juízo. Um juízo. E por isso eu disse que o capítulo 4 e o capítulo 5, eles se articulam. Porquê? Porque vamos ter também um juízo no capítulo 5. Não com o rei Belsazar, mas com o seu neto. Perdão, não com o rei Nabucodonosor, mas com o seu neto Belsazar. Versículo 25. Apesar dos destinos serem diferentes, no capítulo 4 e no capítulo 5. Ambos sofrem um juízo, ambos têm um tempo que Deus lhes deu de arrependimento, de preparar as suas vidas para. Mas os destinos dos dois foram diferentes. Versículo 25. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que. Este era o objetivo de Deus. Até que. O propósito de Deus é até que o quê? Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Então, a misericórdia de Deus é tanta que ele vai chegar àquele rei e vai-lhe dar a oportunidade de ter um tempo até que ele conhecesse que não era ele o dono de todas as coisas. Não era ele que podia fazer o que ele queria. Mas há um Deus no céu. Versículo 26. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as suas raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Versículo 27. E agora gostava que prestassem muita atenção ao versículo 27, porque ele tem um grande paralelo com o Apocalipse. Então diz: portanto, ó rei, aceita o meu conselho
Irmãos, isto é para o remanescente. E nós sabemos que em Apocalipse 3, Deus dá um conselho à igreja remanescente, à igreja de Laodiceia. Lembram-se? Aconselho-te. Então aqui já estamos a encontrar um paralelo, até porque Laodiceia é a igreja do fim, ou seja, o nome Laodiceia significa povo do juízo, ou do julgamento dos povos, é a mesma coisa. Então, temos aqui um rei que está a viver um período de juízo, e é-lhe dado um tempo. Laodiceia também. Ela está a viver no tempo do juízo, e Deus também lhe concede um tempo. Então, no versículo 27 continua: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados. Curiosamente, já vamos ler em Apocalipse 3, Deus também diz: sê zeloso e arrepende-te. Então estão a ver aqui tantos paralelos entre o capítulo 4 de Daniel e o capítulo 3 de Apocalipse. Põe fim aos teus pecados, praticando a justiça. Curioso, Deus aqui a chamar o rei para praticar aquilo que é justo. E põe fim também às tuas iniquidades, o que significa que o rei tinha pecados e tinha praticado iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, o que significava que aquele rei não era misericordioso para com os pobres. Se porventura se prolongar a tua tranquilidade. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 13 e eu gostava que alguém lesse o versículo 18 e o versículo 19. Apocalipse 3, 18 e 19. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Muito obrigada, Paulinha. Conseguem ver aqui os paralelos com o capítulo que estamos a ler? Daniel 4, 27. Então, aqui no capítulo, em Daniel, diz: aceita o meu conselho. A Laodiceia, Deus diz: aconselho-te a que compres de mim. Uma das coisas que Deus aconselha é comprar colírio, porque nós precisamos ver a nossa própria condição. Curiosamente, o rei Nabucodonosor tampouco via a sua própria condição. Ele achava-se o tal, ou seja, ele achava-se cheio de justiça própria. Mas Deus vê que ele precisa o quê? Praticar a justiça. E isto faz-me lembrar um pouco o que aconteceu com o povo de Israel. Vamos abrir, eu sei que estamos a misturar aqui um bocadinho os textos, mas precisamos deles. Em Romanos, no capítulo 9, eu penso que já teremos falado isto aqui, mas diz-nos o seguinte, o capítulo 9, versículo 30, que diremos, pois, que os gentios, o Nabucodonosor era gentil. Era ou não? Era gentil. Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça, mas a justiça que vem da fé. Por quê? Porque não a buscavam pela fé, mas desculpem, saltei o versículo 31. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu esta lei. E porquê? Porque não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras. E tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e quem nela crer não será confundido. E muitas vezes isto acontece connosco, irmãos. Nós achamos que é pelas obras.
porque somos vegetarianos, porque usamos saia comprida, porque, enfim, damos muitas ofertas, porque pregamos muito bem e achamos que somos justos pelas obras. E não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Capítulo 10 de Romanos, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a minha súplica a Deus por Israel. Então, a preocupação de Paulo para com Israel, e nós somos o Israel, é para a sua salvação, é para a nossa salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, e nós temos zelo por Deus, mas não com entendimento. Lembram-se que o livro de Daniel vai referir muitas vezes a necessidade de sermos entendidos, de termos entendimento. E aqui também. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Isto é muito grave. As vestes que Deus aconselha Laodiceia a comprar dele, tem que haver aqui uma compra, tem que haver aqui a disponibilidade de Laodiceia de dar alguma coisa que para ela tem muito valor. É o dinheiro, é as posses, é o que eu tenho, são os meus dons. E o que Deus está a dizer aqui é que tem que haver uma compra, eu tenho que estar disposta a abrir mão de alguma coisa que para mim é muito valiosa. Isto, de alguma forma, tem que ver também com a história do Abraão. Lembram-se o que é que aconteceu com Abraão? Até aqui, o apóstolo Paulo fala-nos disso no livro de Gálatas. O livro de Gálatas, eu penso que já terei falado isto aqui convosco, no capítulo 4, ele conta de 2 pactos. Lembram-se? Os 2 montes, as 2 mulheres, a Sara e a Agar. E o que é que o Abraão teve que fazer por ordem de Deus? Ele amava Ismael ou não amava? Era filho dele. Era filho dele. Mas o Ismael é um símbolo, aqui uma alegoria, por isto é que a partir do versículo 21 é a alegoria dos 2 pactos ou das 2 alianças, não é? O pacto da Agar e o pacto da Sara. O que é que elas representam? Precisamente isto. A carne e o espírito. Ismael como sendo filho da carne e Isaac do espírito, da promessa. E o que é que Deus disse a Abraão? Tens que expulsar a Agar e o seu filho. O que é que Deus lhe estava a dizer? Eu sei que tu amas muito a tua carne. Foi com aquilo que tu nasceste, não é? Foi com a carne. Mas tu tens que expulsar aquilo que é da carne para poderes ficar com aquilo que é do espírito. As 2 naturezas em conflito. Lembram-se? Que os 2 lutavam um contra o outro, e o que era nascido segundo a carne, diz o versículo 29, mas como naquele tempo o que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o espírito, assim é agora. Irmãos, esta luta que existe dentro de nós, entre a carne e o espírito, o que é que Deus nos está a dizer? Tens que expulsar a tua primeira natureza, a carnal. E aqui com o Nabucodonosor aconteceu sensivelmente a mesma coisa. Então voltemos a Daniel, ao capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 28. Tudo isto veio sobre o rei Nabucodonosor. Será que Deus lhe deu oportunidade, deu-lhe algum tempo para ele realmente considerar, para ele se arrepender dos seus pecados?
Diz-nos a Bíblia que sim, ao cabo de 12 meses, ou seja, 365 dias e noites, quando passeava pelo Palácio Real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu, olha aqui a carne, eu edifiquei para a morada real pela força do meu poder e para a glória da minha majestade. Todos estes pronomes nos mostram que Nabucodonosor teve um ano em que não aprendeu nada. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E diz-nos que na mesma hora, Deus não é injusto, Deus sempre dá um tempo. Por exemplo, ao povo de Canaã, Deus deu 400 anos. Lembram-se? Porquê 400 anos? O tempo precisamente em que o povo de Israel esteve escravo no Egito. Isso foi um tempo de graça para os cananeus ou não foi? Foi. Lembram-se do que é que Deus tinha dito a Abraão? Porque a medida da iniquidade dos cananeus ainda não está cheia. Ou seja, aquele que tinha lá estado antes, o Abraão, que tinha passado pela terra de Canaã e tinha levantado altares ao Deus vivo, tinha sido um testemunho para os cananeus conhecerem o Deus verdadeiro. É incrível como é que Deus, enquanto está preparando um povo, Ele está preparando os outros também. Então o que é que Deus cria aqui com Babilônia? Sabem o que é que Deus cria com Babilônia? Jeremias diz, vamos pôr a nossa mão ali no Daniel e vamos ver no capítulo 51 de Jeremias o que é que Deus cria com aquela experiência toda daqueles jovens, com aquela prova que eles passaram, aquelas provas todas. Olha o que é que Deus diz aqui, no capítulo 51 de Jeremias, versículo 9. Queríamos sarar Babilônia. Ela, porém, não sarou. Vejam o que é que Deus fez para sarar Babilônia. Permitiu que os seus filhos fiéis fossem levados em exílio para lá. Qual era o propósito? Não era só castigar o seu povo, mas era sarar os babilônios. Mas ela não sarou. Apesar disso, diz-nos aqui, neste capítulo, que o rei Nabucodonosor foi um instrumento que também Deus utilizou não só para punir o seu povo, mas também para levar a salvação a muitas pessoas. Bom, voltamos à nossa história, Daniel capítulo 4, versículo 33. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor e foi expulso do meio dos homens e comia erva como os bois. Isto é uma doença. Nós hoje sabemos que isto se chama uma licantropia. Licantropia é uma demência, mas temporária. Ela passa. Pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, ou no caso dele, 7 tempos. O que é que são os tempos? Também não precisamos inventar, não é? Para saber o que significam os tempos, porque Deus aqui mesmo no livro de Daniel, no capítulo 11, no versículo 31, diz-nos o que é que são os tempos. Daniel 11, 13, 11, 13, diz, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, avançará com grande exército e abundantes provisões. Portanto, o que é que são os tempos? São anos. Não temos dúvida, é o próprio Deus que dá a interpretação. 7 tempos, 7 anos.
Lembram-se de já termos falado aqui de um período de 7 anos? Curiosamente, foi os mesmos 7 anos de graça, foi a última semana, lembram-se? Eu penso que já terei falado aqui convosco os últimos 7 anos de graça para o povo de Israel. Quando Deus começa por dizer, Jesus começa por dizer no seu ministério, o tempo está cumprido. Ou seja, as 69 das 70 estavam cumpridas, portanto, eles só tinham mais uma semana de graça, ou seja, 7 anos de graça. Curiosamente, é o mesmo período que Deus dá aqui a Nabucodonosor. E esta demência que Deus permitiu que o rei tivesse seria de 7 anos e ele iria pensar que era um boi. E o que é que o boi come? Come Grama. erva. Exatamente. Será que foi por acaso que Deus pôs o rei Nabucodonosor vegetariano à força para que a mente dele se abrisse? Se calhar não foi por Ele não acaso. seguiu o exemplo de Daniel e os amigos, né? Não. Agora ia ter que fazer a força. Exatamente. Mas o que é facto é que resultou, irmãos. E Deus está-nos aqui a dar grandes lições. Resultou. Versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos e voltou a mim o meu entendimento. Então, aquilo que lhe faltava com a alimentação e o menu que ele tinha, acabou por se resolver com uma dieta de erva. Voltou a ele o entendimento. E agora eu bendiço o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno e o seu reino de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera no exército do céu. Então ele faz aqui um grande louvor a Deus, coisa que até àquela altura ele louvava a si mesmo. E depois ele termina no versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos justos. E ele pode humilhar aos que andam na soberba. Quem é que andava na soberba? Ele mesmo. Ele mesmo. Então, irmãos, o que é que isto nos ensina a nós que vivemos no fim dos tempos? Muitas coisas, não é verdade? Não forcemos Deus a fazer por vezes aquilo que Ele não quer fazer. Que nós sejamos obedientes acima de tudo. Mas aqui Deus nos está a mostrar muitas coisas mais. Por exemplo, Ele nos mostra que nós estamos efetivamente num período de juízo. E Deus nos dá um conselho, não é verdade? Para comprarmos dele 3 coisas. A Igreja de Laodiceia tem vivido todos estes anos, não foram só 7 anos. Há muitos anos que o Senhor nos deu uma mensagem. Essa mensagem é uma mensagem de cura, de restauração e de preparação para nós podermos ser luzes no mundo. Nós sabemos que a mensagem que Deus deu ao rei Nabucodonosor era uma mensagem de pôr o machado à raiz da árvore. Não foi aquilo que João Batista disse? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não dá fruto. Efetivamente o rei Nabucodonosor, até aquela altura, pouco ou nenhum fruto tinha dado. Mas perante esta situação difícil, de juízo que caiu sobre ele, literalmente, ele aproveitou. E o resultado foi excelente. Ele se converteu, dá aqui o seu testemunho, e Deus nos está a mostrar com isto que se ainda estamos em tempo de graça, se ainda Deus nos está a dar mais um dia de oportunidade, aproveitemo-lo. Não conhecemos o dia da manhã, mas uma coisa nós sabemos, que o nosso Deus é extremamente misericordioso. E nós vamos ver depois no capítulo 5, que também estava a ser dado, ou foi dado, ao neto Belsazar um tempo de graça, e bastante tempo de graça, e infelizmente ele não o aproveitou. Não sei se temos alguma questão para colocar.
Alguma, É, alguma pergunta? eu fiquei analisando o que você disse. Deus insistiu muito com Nabucodonosor. Então, a gente levando esse exemplo para nós mesmos, Deus insiste muito conosco, né? Uhum. Insiste muito e a sua misericórdia que dura para sempre não permite. Por isso é que em Tiago, por exemplo, irmãos, se quisermos ir a Tiago, um, ao capítulo 2, no versículo 13, diz: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Mas depois diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ora, estamos a falar de juízo. Onde é que nós encontramos no santuário a misericórdia de Deus? No altar do holocausto. Lembrem-se que o juízo ele acontece aonde no santuário? Santíssimo. No lugar santíssimo. Então, se a misericórdia triunfa sobre o juízo, é porque tem que haver alguma coisa no lugar santíssimo que representa a misericórdia de Deus. Os mandamentos. Jesus. Os mandamentos representam a justiça. E todos nós temos que comparecer diante do tribunal divino. Ou seja, a tampa da arca, que eu agora fugiu-me o nome, não consigo lembrar. O propiciatório. O propiciatório, obrigada. É o propiciatório. Exatamente. Ou porque seja, Cristo faz propiciação por nós. Exatamente. E é Ele que cobre, que tapa. Isto é misericórdia. Irmãos, eu já uma vez disse aqui, sabem o que é que significa a palavra misericórdia? Segunda chance. Misericórdia significa segunda chance, segunda oportunidade. O que é que Deus estava a dar aqui, irmãos, ao rei Nabucodonosor? Não foi uma segunda chance? Foi uma segunda chance a fórceps. Mas é verdade, não é? Foi uma segunda chance. Conseguem me ouvir? Sim. Ok. Então, irmãos, será que nós, como povo, como igreja adventista do sétimo dia, estamos a ter uma segunda chance? Estamos. Sabem que houve 2 cercos em Jerusalém. O primeiro cerco, ainda há pouco falei isto aqui com a Paulinha, mas não faz mal. O primeiro cerco, ele aconteceu, segundo diz o 3º volume de Mensagens Escolhidas, no capítulo 55 em diante, 3º volume de Mensagens Escolhidas, diz-nos que houve já um primeiro cerco, ou seja, a saída das Blue Law, do decreto dominical nos Estados Unidos, em 49 dos 50 estados, saíram as chamadas Blue Laws, leis azuis, que levaram muitos adventistas do sétimo dia a serem encarcerados, a trabalhos forçados, acorrentados. Ela diz isto na introdução ao capítulo 55 do 3º volume de Mensagens Escolhidas. Então já houve um primeiro cerco. Foi o cerco de Sestio Galo. Foi um antítipo. Não sei se me estão a compreender. O povo de Deus já passou por essa situação, a igreja, na década de 80, 90, 1880, 1890. Só que o cerco se retirou. Ou seja, as leis dominicais, que são apenas estatais, elas ficaram tipo congeladas, mas elas fazem parte já dos diferentes estados. Então, nós estamos a aproximar-nos rapidamente de uma segunda oportunidade, de uma segunda crise dominical. Porque o segundo cerco, o primeiro foi em Nissan, no mês de Nissan, quando todos os judeus estavam reunidos em Jerusalém para a comemoração da festa da Páscoa. O segundo cerco, sabem quanto tempo depois foi? É só por acaso. 3 anos e meio.
quando Tito veio no outono do ano 70, que curiosamente, vejam como Satanás faz. Curiosamente, o povo judeu estava reunido em Jerusalém para comemorar, agora não a festa da Páscoa, que era em Nissan, mas uma festa que acontece no outono, no mês de Tishri. Sabem qual era essa festa? Dos tabernáculos. Irmãos, isto encontra-se no grande conflito, no capítulo 1. Então, lembrem-se que a festa dos tabernáculos é a última festa do ano, é a que fecha o ano. O Rosh Hashanah fecha o ano. O que nos leva, direciona o nosso olhar para a vinda de Jesus. Então, irmãos, estão a ver que nós estamos rapidamente a chegar à conclusão de que Jesus está prestes a voltar e que essa festa dos tabernáculos está para acontecer. O segundo cerco foi precisamente nessa altura. Porque a festa dos tabernáculos dura 7 dias. É um período, não é um dia só. Então o que é que o Senhor nos está a dizer? Eu estou-vos a dar segunda oportunidade. A primeira foi no tempo de Ellen White. A segunda é no nosso tempo. E se Ellen White é o antítipo de João Batista, o que é que seremos nós? Exatamente a mesma coisa. E o João Batista era conhecido por 2 características que a Bíblia refere. Primeiro, a sua alimentação. Voltamos à questão da alimentação. O rei Nabucodonosor também teve que ser vegetariano à força. E segundo, a sua roupa simples. Muito simples. Nada de ostentação, nada de dispêndio. Estão a perceber, irmãos, o que é que Deus nos está a dizer? Nós somos o segundo João Batista, ou seja, o terceiro Elias. Que vem Deus... no livro de Malaquias. Que vem no livro de Malaquias. Exatamente, capítulo 4, versículo 5 e 6. É. Então, Nossa, irmãos, Belinha, sim. eu nunca pensei nessa possibilidade da questão do vestuário de João Batista. Realmente eu aprendi muito, viu? Ellen White, ela fala disto. Ellen White, ela fala destas 2 características do João Batista, e nós, como povo de Deus, agora no fim dos tempos, Deus nos está a pedir uma vida simples, uma vida de humildade, uma vida de deixarmos a justiça própria. Irmãos, este é o grande problema de Laodiceia. Tanto que João Batista era nazireu. Exatamente. Ele foi preparado desde o ventre materno para uma missão especial. Exatamente, separada para aquele fim. Meus queridos irmãos, Deus nos está preparando para uma missão especial e está-nos a dar mais uma oportunidade. Um tempo de misericórdia. Sim. Há uma mão no ar do Everton. Ok, Everton. Eu achei muito interessante o que você acabou de falar aí agora, quando você falou que a festa do tabernáculo durava 7 dias, não é isso? Sim, dura. Isso. Na mesma hora me veio à mente a pregação do pastor Jonathan, né? Você até indicou aí um dia. Jonathan Conceição. Segundo ele, né, assim, aos estudos dele em relação ao espírito de profecia, ele dá uma data aproximada assim de que se completaria os 6.000 anos no ano 2027. Então, curiosamente, nós estamos no ano 2021, né? Falta assim 7 anos, né? Muita coincidência assim. Quando você falou, é como se a festa estivesse durando agora esses 7 anos, né? Estamos entrando assim, vamos dizer assim, nesse período aí da festa da vinda de Jesus, né? Eu na hora assim me veio na mente quando falou 7 anos, né? 7 dias da festa, 7 anos. Então era só isso que eu queria colocar assim, o paralelo aí ficou muito. É só isso. Obrigada, Everton. Eu sei que nós
pronto, somos um pouco alérgicos. Nabucodonosor traz as duas. Deixa-me só concluir o raciocínio. Somos um pouco alérgicos quando começamos a trabalhar ou falar, não é, de datas. Não estamos sequer aqui a marcar datas para a vinda de Jesus. Isso está completamente fora de questão. O que é facto é que estas coisas estão nas Escrituras. E estão no espírito de profecia. E, portanto, nós não podemos colocá-las de parte. Belinha, já agora eu daqui a bocadinho tenho que sair, está quase na minha hora, para o meu grupo, mas o interessante é que quando Jesus veio, ele veio num ano de jubileu, não é? Ele veio para libertar os cativos, para revelar o caráter do Pai e para fazer tudo aquilo que, como é dizer, tudo aquilo que Deus quer fazer ao seu povo. Dar-lhe paz, dar-lhe alívio das prisões, libertá-lo das angústias, vindo a mim todos estáis cansados e angustiados, eu vos aliviarei. Portanto, é lógico, não querendo marcar datas, mas é lógico que também Jesus virá num outro ano de jubileu. Ele vai vir no jubileu dos jubileus, isso nós não temos dúvida nenhuma. E eu tenho para mim que ele vai vir no outono. Assim, quando eu falo no outono, porque é coincidente com a festa dos tabernáculos e não é por acaso que o Senhor nos fala sobre as festas. Elas são importantíssimas. Nós precisamos de conhecê-las e estudá-las. Também não é por acaso que Jesus diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, é porque é antes do inverno. Percebe? Há muitas coisas e nós temos que realmente ter entendimento e ao mesmo tempo não ter o preconceito, porque foi precisamente por causa de, como diz no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, a indisposição de ceder a opiniões preconcebidas, que levou o povo em 1888 a rejeitar a mensagem do Senhor que Deus enviou pelos pastores Jones e Waggoner. Ellen White diz isto, foi pela resistência a ceder a opiniões pré-concebidas. Irmãos, temos que deixar cair isto. O Senhor, a Paulinha estava a falar na questão da libertação, porque é realmente o ano da libertação e do pagamento de todas as dívidas. Deus quer libertar-nos é do pecado, é da justiça própria, é de nós mesmos. E Ele está-nos a dar ainda um período de graça antes do segundo cerco. E veja só uma coisa, quando Jesus veio, a profecia diz que Deus veio tabernacular com o seu povo. E uma vez que todas as festas judaicas, as da primavera apontavam para a primeira vinda, as do outono apontam para a segunda vinda. Ora, ele veio a primeira vez tabernacular, virá uma segunda vez tabernacular. Só um acréscimozinho, ele vem buscar-nos para tabernacular com ele temporariamente no céu, porque depois nós vamos viver aqui nesta terra. E, portanto, é este milénio, tchau, tchau, é este milénio para o qual o Senhor nos está preparando. Irmãos, este capítulo 4 tem alguma coisa a ver connosco? Tem tudo a ver connosco, tudo. Eu sei que eu trouxe muitas passagens e articulei aqui uma série de coisas, mas os irmãos certamente que também já estão familiarizados com estas passagens. Alguma dúvida, podemos tirá-las depois de fazermos uma oração. Vamos fechar aqui, estamos em cima da hora. Depois da oração, então, podemos partilhar mais um bocadinho, pode ser? Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, o Senhor é muito bom, muito bom. Eu agradeço-lhe, Pai, pela bondade e misericórdia que o Senhor nos concede. O Senhor tem tido muita paciência para com o seu povo. E nós queremos dizer-lhe, ó Pai, que o amamos, que ansiamos a vinda de Jesus. Não para nos livrar destas situações, porque antes disso o Senhor precisa livrar-nos de nós mesmos.
Eu quero suplicar ao Pai que o seu Espírito seja derramado com um grande poder sobre todos os que estão aqui e as suas respectivas famílias. Ó Pai, faça um milagre no seu povo. Reaviva o seu povo, Senhor. Reaviva a liderança, os pastores, os comportores, os anciãos, as crianças, os jovens, as mulheres e os homens. Reaviva o seu povo, Pai. Dê-nos o batismo poderoso do seu Espírito. Opera em nós uma mudança, Pai. Precisamos dela. Tudo isto agradecemos com a fé de que o Senhor está prestes a fazê-lo. Em nome de Jesus. Amém.